bom dia. Cafezinho gelado, depois de uma sexta-feira intensa, é isso que a gente precisa. Coisa que me veio na cabeça é, por que não trabalhar com eles coisas relacionadas à música? Eu escuto um monte de música, eu tô sempre ligada em música. Cara, as músicas, elas têm muito a nos dizer quando a gente presta atenção nelas, né? E uma das formas que eu comecei a ter vocabulário na minha vida em inglês foi traduzindo letra de música. Porque desde muito pequena eu sou ligada em música. Na minha época, assim, quando surgiu o CD lá em casa... Não era todo mundo que tinha aparelho de CD. Minha irmã foi a super moderna da família a ter o primeiro aparelho de CD. Eu botava o CD pra escutar e como é que eu fazia pra pegar a letra se não tinha internet na época? Eu escrevia num papel a forma como eu entendia. Eu falava books na música, eu botava B-U-C-S, books, B-U-C-S, porque era como eu ouvia. Depois, quando surgiu a lyrics, né, as revistas com as letras das músicas, as traduções, aí eu comecei a pegar vocabulário. Então assim, vamos falar sobre música. Essa música é filha da mãe. Sobre o Tempo, da banda Nenhum de Nós. Banda gaúcha, é de um CD, na época não era CD, na época era LP, fita, enfim, o que vocês quiserem, chamado Estranho. E essa música é composta pelo Teddy Correia. Linda de morrer. Canção sobre o Tempo, composta por Teddy Correia em 1990, acho que é 90, e faz parte de um álbum do Nenhum de Nós, da banda Nenhum de Nós, chamado Estranho. Essa música nada mais é do que um contraste da nossa vida. Fala especificamente sobre o tempo, no sentido de o tempo passa. Então o nome da música ele já explica a música, sobre o tempo. Fala que o tempo passa. E em resumo é isso. Aí a primeira estrofe dessa música, né? Os homens trocam as filhas de suas filhas, e tudo aquilo que não podem entender. Se eu tivesse o ukulele aqui agora, eu já cantava essa estrofe pra gente conversar. O que essa parte desta música nos diz? Nada é pra sempre, né? A gente tem que ter na cabeça que conviver é muito foda. Eu tinha uma família, eu era casada, eu tinha uma enteada, eu tinha um sogro, eu tinha um cunhado. E de uma hora pra outra tu não tem mais nada. Pegar essa música e pensar na metáfora, né? E pensar no que ela tá querendo nos dizer. Os homens trocam as famílias, as filhas de suas filhas e tudo aquilo que não podem entender. É muito difícil entender o ser humano. Quando a gente conhece ele já é difícil. Quando a gente não conhece é pior ainda. De uma hora pra outra, assim, a gente troca tudo. A gente troca família, a gente troca filho, a gente troca enteada, a gente troca marido, a gente troca tudo. É só pensar na relação do avô, de um avô com uma neta. Muitas vezes eles são muito melhores com os netos do que foram com os filhos. Porque aprenderam com o tempo, porque aprenderam no passado, não sei. Mas a gente troca, a gente não foi tão bom assim como pai, mas a gente vai ser maravilhoso como avô. É uma reflexão sobre trocar. A gente troca de família, a gente troca de filho, a gente troca de marido, a gente troca de amigo, a gente troca de tudo. A gente troca tudo o tempo todo. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos. Criam coisas que não deveriam conceber. Nem todo mundo tá pronto para essa vida que a gente aprendeu que é uma vida padrão, que é uma vida normal e que a gente tem que ter, como, por exemplo, até os 30 eu tenho que casar, até os 35 eu tenho que ter filho, até... Toda mulher já teve paranoia sobre ter filho. Eu tenho que casar até tal idade, eu tenho que ter o filho até tal idade, porque senão eu não vou mais conseguir. Isso é uma desgraça na vida de uma pessoa, isso é uma desgraça na vida de uma mulher. A gente realmente quer seguir um padrão social que nos é imposto, isso em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Em qualquer lugar do mundo. A mulher é muito pressionada pra engravidar. A mulher é muito pressionada pra ser mãe. Quando eu falo que eu tenho 41 anos, a primeira coisa que me perguntam, independente de onde são, Arábia, França, você tem filhos? Não tem nada a ver com não gostar de criança, tu não ter filhos. É uma escolha, gente. A maioria das pessoas bota filho no mundo e é pai e mãe bosta. Me desculpa dizer isso, se você se identifica, que bom. A função mais difícil que tem nesse mundo é tu criar um outro ser humano.
pessoas acham assim, ai, que legal, tenho 35 anos, vou ter filho, como se isso fosse um pré-requisito. Ai, a idade chegou, agora eu vou ter filhos. E não é. Ter filho sem ter consciência, maturidade emocional, autoconhecimento é uma cagada. Por isso que tem um monte de gente ferrada e bosta no mundo. Porque tem um pai e uma mãe bosta por trás. Ficam empurrando pra sala de aula a responsabilidade que é deles como pai e mãe. Tem um monte de ser humano cagado aí no mundo por causa de criação péssima. Por causa de gente que quis ter filho porque o padrão dizia que era isso que tinha que ser feito. A coisa mais ridícula do mundo. O ser humano é muito imaturo. Eu fui me conhecer profundamente nos últimos anos, quando eu comecei a aprender, a estudar por minha conta e risco filosofia. E não é uma faculdade, porque faculdade de filosofia é ruim também. Tu entra na universidade para estudar filosofia, o que eles vão falar contigo é ideologia. É a filosofia que me fez abrir a mente e começar a me conhecer. Tem uma situação que eu faço muito, que ela é minha, refletir sobre a vida, sobre tudo que acontece. Não tenho problema em ficar um dia inteiro em casa, amuada num canto, pensando sobre algo que aconteceu. Eu reflito muito sobre o que aconteceu, até para eu entender se isso foi bom, isso não foi bom, o que eu posso fazer a respeito disso. Eu tenho força para fazer algo em relação a isso ou não cabe a mim? Se é um fator externo, eu me afasto. Não tenho o que eu fazer, não adianta eu ficar remoendo isso. Quando as coisas não são controláveis por você, cara, let it be. Deixa ser, deixa estar, porque tu não vai poder fazer nada. Então, ficar ali, ansiosa, angustiada, triste, chorando, com raiva, são só sentimentos muito ruins que vão te fazer perder o equilíbrio em outras coisas da tua vida que você deveria estar botando a sua atenção e a sua força. Quando tu não tem controle assim, ó, cara, deixa rolar. Tem que ser responsabilizado por aquilo que depende de ti e que tu pode mudar. E fatores externos não dependem de ti. É mais ou menos assim, ó, tá chovendo. Eu odeio chuva, vou ficar bravo porque tá chovendo. Vou ficar triste porque tá chovendo. O que eu posso fazer? Vou mandar um sinal lá pra cima e dizer para de chover? Não tenho o que fazer. Essa coisa de tu ter filho por ter filho, não porque tu é maduro pra isso, não porque tu tá preparado pra isso, é ruim porque tu acaba fazendo isso só pra cumprir um protocolo. Gente, de novo, pra tu ser pai e mãe nessa vida, tu precisa ser maduro. Poucos assumem pra mim a verdade que as pessoas amam seus filhos incondicionalmente. Beleza. Mas muitas pessoas, principalmente nos primeiros anos, pensam assim, ó, puta que pariu, o que eu fui fazer? Muita gente me vê sozinha, viajando, fazendo mil coisas e fica maravilhado com a minha vida, assim, eu não posso fazer isso que tu tá fazendo porque eu tenho filho. Se eu não tivesse filho, eu podia estar tendo essa vida. Olha como tu é sortuda. Não é sorte não, galera. É uma escolha. Essa escolha me custou bastante, me custou caro. É uma escolha. É só uma escolha, gente. A maioria das pessoas que é madura para tomar essa decisão são pessoas que seriam bons pais e mães. Eu acho que eu seria uma excelente mãe. Eu acho que eu seria uma mãe assim, ó, do caralho. Mas eu não quero. Porque eu cheguei num nível de maturidade que eu reflito que se eu tivesse filhos nesse momento da minha vida, eu realmente não ia estar fazendo tudo que eu estou fazendo. As minhas escolhas realmente elas seriam muito definidas com base nisso. E com certeza eu não realizaria metade dos sonhos que eu tenho. E eu ouço isso de muitos amigos, pais e mães. Não realizei meus sonhos por causa da minha família. Não realizei meus sonhos porque tive que pagar a faculdade do meu filho. Não realizei meus sonhos porque tive que mandar meu filho fazer intercâmbio. Muita gente não realiza os seus sonhos e bota a culpa nos filhos. Quando a criança, ou adolescente, o jovem, enfim, ouve esse tipo de coisa, pensa a confusão mental que dá na cabeça dele. A maioria das crianças carrega uma culpa por ter impedido os pais de fazerem algo, por terem sido o ponto ali onde impediu o pai ou a mãe de seguir adiante, ou com alguém, ou com algum plano, ou com alguma viagem. Só que não é culpa da criança isso, é culpa do adulto que tá ali e toma decisão só pensando na prole e não mais em si. Tem muitas amigas mães que
que me dizem assim, ai, que saco, eu queria morar fora, mas eu não posso, por causa da minha filha. Eu queria fazer tal coisa, mas não posso. Sempre botando na da criança, né? E eu falo para as pessoas assim, eu já ouvi isso de uma colaboradora uma vez, que eu levei para um evento fora da cidade, ela ficou 3 dias comigo viajando, e ela disse assim, meu Deus, em 16 anos eu nunca saí sozinha. Isso que tu tá me proporcionando é uma das melhores coisas que tá acontecendo na minha vida, porque pela primeira vez em 16 anos eu tô tendo um tempo pra mim, eu não lembrava o que é isso. A mulher, quando tem filho e quando casa, ela vira esposa e ela vira mãe. Ela esquece que ela é mulher. E isso é um dos maiores erros que a gente comete como mulher. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que a gente é mulher. Que é interessante se arrumar, sair, conhecer pessoas, se enfeitar, ser elogiada. A gente erra porque a gente esquece que a gente é mulher. O homem, quando ele vira pai, ele não esquece que ele é homem. Mas nunca ele esquece que ele é homem. E nós esquecemos que a gente é burra. E a gente não tem que ser. Voltando ao assunto da música. Pessoas imaturas que têm filhos cometem uma das maiores tragédias, que é botar no mundo um ser humano com HD zerado e não saber o que colocar dentro desse HD. A gente tem que se preparar para maternidade e paternidade, porque a gente não está pronto para esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito séria. O tempo passa e tudo fica a hora inteira de uma vida que se move e o que nunca vai se mover. Fiquei pensando nessa estrofe ontem e eu sempre me emociono quando eu toco nesse assunto. A gente sempre quer tratar as pessoas que trabalham, né, que se dedicam, que se realmente assim vestem a camisa e tal. Mas o que fez eu sair da empresa que eu amava, que eu mais entreguei meu tempo, foi justamente o fato de trabalhar demais. Trabalhar demais foi justamente o que eu sempre exigi das pessoas e foi o que me tirou da minha organização. Eu sempre trabalho muito. As pessoas me olham assim, quantos trabalhos você tem? Quantos você quiser, quantos o meu tempo permitir. Eu sempre trabalhei muito, mas trabalhei suado, trabalhei de dedicação mesmo. Eu venho de uma família que sempre teve uma condição muito humilde, né? Muito simples. E eu acho que ficou meio dentro de mim essa coisa de assim, eu não quero passar essa dificuldade que meu pai e minha mãe têm, de ter que ir no mercado e ficar escolhendo o que é mais barato. Não, eu quero comprar o que eu tô a fim de comer. Sempre fui de trabalhar muito porque eu não queria repetir aquilo que eu passei quando eu era criança. Eu falo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, meu Deus, cada vez mais. O que eles me deram quando eu era criança foi o melhor que eles puderam me dar e foi maravilhoso. Eu aprendi a ser esperta. E essa esperteza me fez ser boa no trabalho. Porque eu aprendi a fazer conexões muito rápidas sobre as coisas, né? Por ser curiosa, por viver por aí, por conhecer um monte de gente, por ter um lastro gigante de informação. Eu aprendi a fazer conexões muito rápidas, mas muito rápidas. Então isso me deu um raciocínio lógico muito rápido. E isso me diferencia da grande parte das pessoas. Porque eu não sou uma pessoa erudita, eu não sou culta, eu não. Eu leio um livro hoje, amanhã eu já esqueci. Eu tenho que ler de novo se eu quiser, mas eu tenho preguiça de ler de novo, daí eu leio outro. Mas é que naquele momento que eu tô fazendo aquilo é bom pra mim, eu gosto das ideias, eu sublinho, eu escrevo. E por conta disso, eu sempre me destaquei nos meus trabalhos. Sempre me destaquei em todos os trabalhos que eu fiz, em todos os locais que eu entrei, com todas as pessoas que eu trabalhei. Porém, sempre tem o espírito de porco, o mal amado, o invejoso, o miserável, que olha pra ti se destacando, morre de inveja, tenta te destruir, faz fofoca, difama, enfim. A pior coisa que acontece é quando tu é bom no que tu faz. Passei por 5 diretores. As pessoas foram muito do mal comigo no final, assim. Quando eu comecei a me destacar mesmo, virei gerente, apareci, comecei a ganhar mais e tal. As acusações que me fizeram, as difamações que eu sofri, de gente lá de cima, que eu tinha orgulho de ser próxima, que eu admirava, são muito pesadas, são muito sujas. Foram extremamente absurdas pra mim. Eu fui parar no hospital e eu não sabia. Eu achava assim, que depois que eu saí eu adoeci. Só que eu já estava doente há muito tempo dentro dessa empresa, jogando toda a minha energia lá. Não sei até que ponto essa energia que eu dispensei lá não custou meu casamento, inclusive. Estar junto com a minha irmã no dia que a minha sobrinha nasceu. Não estar com meu pai quando ele fez uma cirurgia.
O que eu tinha? Eu tinha dinheiro pra pagar a anestesia da cirurgia dele, mas eu não estava lá. De novo, o tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover, passou. Eu joguei a minha vida inteira, 15 anos da minha vida dentro de uma empresa que hoje eu olho para as fotos que publicam no Instagram, que publicam no LinkedIn. Eu não me reconheço ali no meio. Eu não acredito que eu estava ali no meio há um ano atrás. Há um ano atrás eu já estava sendo perseguida fortemente. Por quê? Porque eu era boa no que eu fazia. Porque eu tinha muita proximidade com o diretor executivo, que virou meu grande amigo, e porque as pessoas começaram a difamar, mas difamar pesada, dizer um monte de coisa, assim, como se eu só trabalhasse porque eu fosse próxima dele, bem próxima, né? Bem próxima. As pessoas são muito miseráveis. Quanto de energia eu botei, quanto de tempo eu botei numa coisa que não ficou. O tempo passa e nem tudo fica. A obra inteira de uma vida. 15 anos é uma vida, gente. Eu fiquei dedicada exclusivamente. O celular sempre alerta, me chamava, eu ia 7 da manhã, 6 da manhã. Eu lembro de fazer reunião com meu chefe 7h20 da manhã, porque era o tempo dele. 7h20 da manhã eu tava lá plantada na frente da empresa para fazer reunião. De fazer projeto dentro do avião, com ele do meu lado, num papelzinho escrevendo, porque a gente não tinha tempo de sentar numa sala normal para conversar. Então a gente sentava do lado do avião e eu ia anotando as coisas e montava um projeto. Eu tava sempre alerta, sempre alerta. E isso me custou o quê? Anos e anos e anos para no final ser chicoteada, ser perseguida, ser difamada. Aqui, ó, a gente investe demais em coisas que não vale a pena. Presta atenção onde tu tá botando teu tempo, tua energia, tua dedicação. As coisas não são permanentes, as coisas não vão ficar. Tudo muda o tempo inteiro de uma hora para outra. E reflete bem onde tu tá gastando e investindo o teu tempo. Para depois tu não ficar nesse raciocínio assim, não devia ter feito isso, não devia ter sido essa porreta dessa profissional que eu fui, porque ninguém valorizou. Tudo que eu fiz foi pra mim, porque eu me sentia bem fazendo. Mas ainda assim, eu perdi muitos momentos que eu podia estar em outro lugar, com outras pessoas, construindo outras coisas, por dedicação exclusiva à minha empresa. Nada permanece, gente. Nada permanece. Eu era tão importante, maravilhosa, que hoje ninguém lembra de mim. As pessoas não dizem que tu é especial. A maioria das vezes as pessoas esquecem de você. Então, onde você está botando seu tempo? Também aprendi muito sobre minimalismo, né? Ter pouco, mas ter bom. Como ele fala, o tempo passa, nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move, o que nunca vai se mover. Eu trabalho muito mais agora, pra mim mesma, quando eu fico 3 horas do meu dia focada no que eu tô fazendo. Sem fazer reunião, sem fazer videochamada, sem fazer call, sem nada. Menos é mais. O Brasil tem essa cagada, né? 8 horas, CLT, tananã. As pessoas vão 8 horas pro seu local de trabalho, elas não trabalham 8 horas, nem aqui, nem na China. Tomam um café, conversam com amigo, falam no fim de semana, combinam o outro fim de semana, trocam roupa, falam de tudo, mas não trabalham 8 horas. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu botei tudo no papel do meu custo de vida. Meu custo de vida é tão baixo, gente, é tão baixo. Por que eu trabalhava que nem maluca pra ganhar um monte de dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro, sabe? O tempo passa e nem tudo fica, gente. Nem o dinheiro fica. Aprendam a gastar o tempo de vocês e o dinheiro de vocês. O tempo é a única coisa que não volta. O dinheiro ele pode acabar e pode voltar, mas o tempo não volta. O passado está escrito nas colunas de um edifício ou na geleira onde foi morrer. Essa parte ninguém entende, né? Todo mundo pensa assim, que o Ted Corrêa deu uma viajada. Na verdade, ele tá falando assim, se eu tornar o tempo uma pessoa, esse cara, ele é a pessoa que tem a função mais objetiva do mundo, que é o quê? Passar. O tempo não perde tempo. Não importa onde você viva, em que era, em que época, o tempo sempre foi igual. Desde o início da civilização, desde o início do mundo. Da civilização não, mas desde que o mundo é mundo, se tem uma coisa que existe é o tempo. E a única coisa que a gente sabe é que ele passa. Então quando ele fala assim, das colunas de um edifício, ele imagina que ele está se referindo ao quê? Muitos prédios antigos, quando vocês passam, tá lá a data da construção do prédio, né? Building, blá blá blá, ou tá só a data em cima. Aqui em Liverpool tem muito isso, 1928, 1800, taranã, 1700, taranã. Então, o passado está escrito nas colunas de um edifício, muitas vezes tem o tempo ali, a data que ele foi construído. E nas geleiras onde o mamute foi morrer. O mamute nada mais é que um ancestral do elefante, né? Então, o que ele está falando aqui é que o tempo passa e que as coisas
continuam acontecendo, independente da época que elas estão. O tempo, ele é o objetivo. Pum, ele passa. Ponto, mais nada. A única função que ele tem é passar. Aí depois aqui, essa é a parte que eu mais gosto. O tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber. Essa parte da música é fodida. Essa parte... Ui, eu chego a me arrepiar. Porque o ser humano, ele nunca sabe tudo. E ele acha que ele é a pessoa mais esperta do universo. O ser humano não é nada, gente. Nós somos nada. A gente é uma migalha no mundo. A gente é um... Meu Deus, a gente é um grão de areia no universo. A gente não sabe bosta nenhuma. Eu não sei o que é bom pra vocês. Cada um tem que saber de si. Se tu pensa que tu sabe tudo, tu tá ferrada. Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu acho muito boa também, que eu vou falar pra vocês. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo. Ou todas as pessoas por algum tempo. Mas você nunca vai conseguir enganar todas as pessoas o tempo todo. Em algum momento, a máscara vai cair. E vão descobrir que você não sabe de nada. Essas pessoas que juram que sabem de tudo, né? Que são super eruditas. Tem aquela famosa frase do Sócrates, que pra mim é uma das melhores que tem, que é: só sei que nada sei. Isso é uma coisa que todo ser humano devia saber. A gente não sabe de nada. E o tempo nos engana tanto quando a gente fica achando que a gente sabe tudo. O tempo engana aqueles que pensam que sabem demais, que juram que pensam. O pior do que tu achar que pensa, que sabe demais, é tu jurar sem saber. E tem muita gente que jura sem saber. Ninguém enrola o tempo todo, galera. A verdade é essa. Ninguém enrola o tempo todo. Todo mundo aqui já enrolou. Todo mundo aqui já deu uma enrolada, já fingiu que sabia alguma coisa. Todo mundo aqui já deu uma enganada. A gente sabe, a vida, né? A vida é dinâmica, às vezes a gente precisa botar uma máscarazinha e enganar. Ninguém enrola o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde você acaba aprendendo sobre isso. Mais cedo ou mais tarde a gente aprende. Nem que seja na hora da nossa morte. E essa é a parte mais triste, porque a gente tem a vida. Nada mais é o tempo nessa música, o ter de correr, ele tá falando nada mais do que o tempo é a nossa vida. É muito triste quando a gente perde o tempo. Logo perde a vida. E não aprende essas coisas sobre o valor de cada segundo do que a gente está fazendo. Quando a gente não faz boas escolhas em tudo, em todas as áreas e quesitos da nossa vida. E aí quando a gente está lá no leito de morte, com uma doença, a gente se dá conta que podia ter feito algo que não fez, podia ter amado mais quem não amou. Isso é a parte mais triste da existência, é quando a ficha cai tarde demais. Por isso eu insisto muito, leiam sobre a brevidade da vida, se coloquem em situações diferentes, conheçam pessoas, lugares, façam conexões. Porque uma hora pode ser tarde demais. Tempo é vida. Tempo acaba. A vida também. Infelizmente. Se eu tivesse um ukulele aqui agora, eu já cantava essa estrofe pra gente conversar. Os homens trocam as famílias, as filhas de suas filhas, tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber. E nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma
tem também aqueles que juram sem saber.